Olá, meu cordial, fraternal e afetuoso abraço, na doce e gloriosa paz do nosso amado e querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito me apraz estar aqui desfrutando das benesses do nosso litoral paulista, deste clima agradabilíssimo de outono e usufruindo da brisa marítima do nosso Oceano Atlântico, aqui curtindo a murmuração das ondas que traz paz, alegria e harmonia para os nossos corações, nesses dias de descanso, juntamente com a minha amada e querida esposa, que Deus nos concede. Estamos aqui felizes e me alegro por poder compartilhar com os meus queridos amigos, ouvintes, internautas, uma porção gloriosa da bendita, inerrante, infalível Palavra de Deus. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, ser inscritos no nosso canal e compartilhar com os seus amigos, seus contatos, deixando o seu like e comentando sempre alguma coisa como tem feito. A minha gratidão a você, que nos prestigia, ajudando a levar a mensagem salvífica um pouquinho mais além. O texto que nos baseamos neste momento, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, versículos 23 a 24. O título da nossa reflexão é Adoração que muda as coisas. Diz-nos a Bíblia, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Meus caríssimos, queridíssimos, prezadíssimos, ilustríssimos ouvintes, irmãos, internautas. Inúmeros cristãos se sentam nos bancos da igreja para um culto de adoração e temos percebido que saem desses cultos totalmente inalterados, sem respostas, impassíveis, as mesmas pessoas que eram antes do culto. O que é tão interessante em um culto de adoração, que tal uma adoração privada? Quantos realmente têm um tempo a sós com Deus? Um tempo ilimitado? Um tempo em que Deus tem a liberdade de dizer alguma coisa? A verdadeira adoração pode trazer para a minha vida, para a sua vida, mudanças que vão beneficiar o nosso jornal diário. Nós encontramos e observamos o cano sagrado registrando a vida de Moisés. Moisés teve um tempo de adoração e isso mudou sua vida. Em uma época, Moisés era um grande homem, um líder nato dos homens, um legislador, um estadista, um pretenso comandante e líder do Egito. Moisés, apesar de príncipe, falhou como futuro líder do Egito, quando ele tomou partido dos escravos e matou um egípcio e teve que fugir para o deserto. Este grande homem foi apacentar ovelhas, todos os seus dons e talentos desperdiçados. Ele tinha a intenção de fazer o bem para as pessoas na escravidão, mas tinha estragado tudo e agora ele estava sozinho, pastoreando ovelhas, sozinho no deserto. Moisés encontrou um arbusto em chamas uma certa feita, em um lado da montanha, e por curiosidade foi até ele. Ele disse, me voltarei para lá e verei esta grande visão. Ele ouviu uma voz vindo do arbusto. Tirar os sapatos. Ele tinha encontrado Deus naquele momento. Um tempo de adoração aconteceu.
e foi o ponto de virada de sua vida. Moisés aprendeu que nenhum fracasso é definitivo. Se a pessoa tem Deus e que o propósito de Deus se mantém, quaisquer que sejam os próprios sentimentos ou frustrações, o propósito de Deus não é o nosso, nem tampouco sua ótica, é a nossa. Em segunda instância, Josué também teve um tempo de adoração e isso mudou sua vida. Josué, capítulo 5, versículos 13, 15, nos informa o seguinte: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Versículo 14, disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Dois homens, a Bíblia nos registra que teve que descalçar, tirar os seus calçados. Por que será? Porque em nós mesmos nós temos vaidade, arrogância, prepotência, não é? Deixando tudo para assumir o que Deus tem para nós. Se não descalçarmos os nossos calçados, não estaremos aptos a recebermos. Ou assumindo a liderança depois de Moisés, Josué tinha a tarefa de ajudar Israel a se instalar em sua terra prometida. As pessoas estavam mal equipadas, desunidas, destreinadas, cansadas e tiveram que ser moldadas em uma força de combate e disciplinadas para ocupações. Se estabeleceram em comunidades pacíficas, etc. Josué era jovem, tímido, não tinha sido testado ainda. Josué encontra uma figura armada e a desafia, apenas para descobrir que a figura era de Deus. Imediatamente se curva em adoração. Olha, ele adorou. Veja que a adoração é essencial. Josué tornou o homem que ele não era, mas precisava ser depois desse tempo de adoração. Adoração define nossas responsabilidades, dons, pontos fracos na perspectiva da ordem de Deus. Vemos também, em terceira instância, outra figura. Isaías teve um tempo de adoração com grande preocupação. Isaías, um jovem com grande preocupação por sua nação. Era um homem forte, jovem, politicamente disposto, um amigo dos príncipes, dos agentes de Estado e de grandes famílias, com verdadeiro conhecimento e preocupação. Tendo um olho de um profeta e muita fé. O seu know-how era muito bom, mas precisava ter momento de adoração. O líder de Israel, que era Uzias, tinha morrido e havia o medo de que a maldade assumisse a nação. Isaías já não tinha mais a influência palaciana, mas Isaías tinha um Deus do céu que tinha planos na vida dele. Isaías encontra Deus em uma visão e ouve o chamado de Deus para os homens bons e justos, verdadeiros servos fiéis. Isaías queria oferecer a si mesmo, mas se sentia totalmente indigno. Isaías estava ansioso para ajudar a redimir o seu povo, mas sentia que ele próprio precisava de redenção e não era melhor do que aqueles que ele estaria ajudando. Deus fala a Isaías e oferece para ele tarefa de servir como porta-voz de Deus nos dias difíceis que estavam por vir. Tudo isso aconteceu quando Isaías estava em adoração. Tudo isso aconteceu enquanto Isaías estava adorando. Deus encontrou seu homem, Isaías, e Isaías obedeceu, a sua vida mudou para sempre. Nós vamos encontrar referência em Isaías capítulo 6 e o versículo 1. Jesus também ensinou adoração em quarta instância. Logo após o seu batismo em adoração, Jesus foi tentado por Satanás 3 vezes para fazer as coisas de forma diferente do que Deus queria.
Jesus se recusa, respondendo que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O Senhor estava adorando ao seu Pai celestial maravilhoso. Toda vez que Jesus foi provado e tentado, sempre voltava com o argumento: está escrito, porque a lei de Deus estava na sua vida, no seu coração, meu amigo. As palavras sacrossantas, maravilhosas, gloriosas de Jesus têm que estar no meu e no seu coração. A palavra de Deus foi a fonte da força de Jesus. Viverá o homem de toda palavra que sai da boca de Deus, assim diz o cano sagrado. Adoração em nenhum lugar está mais diretamente associada do que com a tentação e provas. Provas virão, tentações virão, mas a palavra de Deus é o subterfúgio nosso, o refúgio nosso. Precisamos para isso praticar a adoração, segundo a teologia que Cristo ensinou. Adoração é o nosso tema. Quinta instância, os discípulos foram transformados através da adoração, chamado para se encontrar preocupação social com o perdão divino. Adoração refuta a tentação pessoal com renovados recursos divinos, glória a Deus. Adoração recente ou acende a visão do mundo com a comissão divina. Adoração acende a visão do mundo com a comissão divina. A nossa visão não deve ser extrovertida ou introvertida ou irregular. Nossa visão tem que ser fixada nos céus e na obra de Deus. Adoração renova o valor moral com certeza divina. Sempre que você oferecer a real e verdadeira adoração, Deus irá trabalhar em sua vida. Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Mas Deus não é injusto para esquecer do fruto do vosso trabalho, que mostraste enquanto serviste ao santo, e ainda servis. O verbo está no passado e no presente. Aleluia. E o versículo 11 me encanta, em que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, ou demonstre o mesmo cuidado até o fim, para a certeza completa, aleluia, da esperança que o Senhor tem colocado em nosso coração. Davi aproveitou sua adoração, retrata isto de uma maneira maravilhosa no Salmos 27, ele enfatizando, no decantar destes salmos ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Oh, meus irmãos, quanta guerra que se levanta contra nós. Versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Glória a Deus. Quem frequenta, quem habita na casa de Deus, contempla a formosura de Deus, que no mundo só tem miséria para contemplarmos, desgraça, catástrofe, armadas e ciladas do nosso arqui-inimigo, mas no templo, aleluia, para louvar, glorificar, para oferecer e prestar um culto a Deus, nós contemplamos a formosura do Senhor e vamos aprendendo cada dia mais. Diz o versículo 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, glória a Deus. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Tem pessoas que cantam música de tantas naturezas, rejubila-se ou jubila-se com tantas coisas que acontecem, mas devemos nos rejubilar sacrificando a Deus. Devemos nos jubilar cantando, aleluia, cantando louvores ao Senhor, nosso Deus. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim, responde-me. Olha que oração maravilhosa que devemos olhar e tomar para nós. Quando tu disseste, buscai o meu rosto,
o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo. Com ira tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pelas veredas direitas, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia! Vamos esperar, vamos confiar, vamos receber força, alento e vitória. Vamos triunfar em Jesus, vamos triunfar em Deus. Não deixemos de adorar, não deixemos de glorificar, não deixemos de bendizer, enaltecer o nome do Senhor. Não deixemos de orar, aleluia, e respirar clima agradabilíssimo espiritual dos céus em nosso coração. Só assim o Senhor vai nos fortalecer, só assim o Senhor vai nos dar graça, vitória no nosso jornadear. Amado Deus, eterno e bondoso Pai, ó Senhor, nesta noite, neste clima de outono aqui no litoral paulista, mais uma vez eu estou elevando a minha voz a Ti para orar e abençoar os meus queridos internautas, ouvintes, amigos, familiares que estarão em contato com o nosso canal no YouTube, não sei se de manhã, de tarde ou de noite, mas que eles sejam abençoados, prosperados, edificados através da Tua palavra, que é o que nos edifica, nos guarda, nos abençoa, nos aperfeiçoa e nos faz triunfar em Ti. Guarde a liderança da nossa igreja. Guarda, Senhor, as famílias da terra. Guarde o nosso país, as autoridades constituídas de todas as instâncias. Guarde, meu Deus, a minha família. Guarde as famílias aqui representadas neste momento em que reverberamos, Senhor, o Teu Evangelho sacrosanto e glorioso. É a nossa oração, Deus Santo e Eterno, justo, pedido e já agradecendo por fé, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Minha gratidão por ter nos aturado e continuar nos acompanhando no nosso canal.